Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para realizar mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar a respeito da seleção brasileira de futebol, né? A gloriosa seleção brasileira de futebol, né? A única pentacampeã de futebol do mundo, né? Então vamos falar. A seleção brasileira foi fundada no ano de 1914, tá? Mas antes do primeiro jogo oficial, houve uma fase chamada pré-seleção, na qual as equipes combinadas de clubes regionais jogavam contra os países vizinhos, ok? O primeiro jogo do Brasil foi em julho de 1914. Então a primeira partida da nossa seleção brasileira foi realizada em 21 de julho de 1914. Em 20 de agosto de 1916 surgiu a Confederação Brasileira de Desportos, a CDB, né? Era a entidade que seria responsável pelo desenvolvimento desportivo do Brasil. O primeiro título da nossa seleção brasileira veio em 1919, pelo Campeonato Sul-Americano. Esse Campeonato Sul-Americano hoje é a Copa América, tá? O Brasil participa, né? Foi várias vezes campeão desse torneio. Hoje ele é chamado de Copa América, tá? Em 1923, a CBD foi filiada à FIFA e o futebol brasileiro sofreu amplas modificações administrativas e estruturais para entrar em conformidade com as exigências feitas pela instituição. E em 1979 surgiu a CBF, que é hoje, né, a instituição que comanda o futebol no nosso país, o futebol aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, né? E também vamos falar nessa aula a respeito dos títulos do Brasil, os anos que o Brasil foi campeão, né? Os locais onde foi disputada a Copa. O primeiro campeonato mundial do Brasil foi em 1958, ele foi realizado na Suécia. E nessa Copa, o jogador que mais se destacou foi um jovem de 17 anos, é o Edson Arantes do Nascimento. Eu falando assim o nome, talvez vocês não conheçam, mas vocês já ouviram muito falar a respeito, né? Edson Arantes do Nascimento é o Pelé, o famoso jogador, né? Considerado um dos melhores do mundo até hoje, né? E o bicampeonato do Brasil veio em 1962 no Chile. Então no Chile o Brasil conquistou o bicampeonato. O tricampeonato veio em 1970 e a Copa foi realizada no México. Essa seleção de 70 foi considerada por muitos a melhor da história, pois ela possuía craques como Jairzinho, Rivelino, Pelé, Tostão. Então o pessoal considera ela como uma das melhores que houve até hoje, tá? O tetracampeonato, ou seja, o quarto título da seleção brasileira, veio em 1994. A Copa foi realizada nos Estados Unidos. E nós tivemos uma dupla de grande destaque que nos ajudou a conquistar, né, o tetra. Foi o Romário e o Bebeto, né, dois excelentes jogadores também. E por fim o Penta, que o Penta foi conquistado na Copa de 2002 e pela primeira vez uma Copa foi disputada em dois países ao mesmo tempo. Ela foi disputada na Coreia e no Japão, tá? Foi realizada então em dois países essa Copa do Mundo. E nessa Copa, os dois melhores jogadores da nossa seleção foi o Ronaldo, o fenômeno, né? E o Rivaldo, dois excelentes atletas também, que nos ajudaram a conquistar o pentacampeonato, né? Que o Brasil, a seleção brasileira, é a única do mundo que foi 5 vezes campeã de futebol, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Um grande abraço e até a próxima.